Neste dia 16 de maio de 2019, quinta-feira, estamos na quarta semana da Páscoa. A cor litúrgica vai ser a branca. Mas hoje é um dia bem, digamos assim, interessante para ser lembrado, né? Porque há um santo que está diretamente envolvido com o uso do santo escapulário e de quem é devoto de Nossa Senhora do Carmo. O santo que lembramos hoje é São Simão Stock. E eu vou falar um pouquinho, né, dele, de forma bem rápida. São Simão Stock, ele nasceu em 1165, no condado de Kent, na Inglaterra. E no nascimento dele, né, a mãe o consagrou a Nossa Senhora. E desde pequeno ele sempre teve uma grande devoção por Maria Santíssima. Então toda vez que ele tinha alguma dificuldade, ele entrava em oração e pedia para Nossa Senhora uma solução de seus pequenos problemas, né? Ele era um homem de uma fé notável e muito devoto a Nossa Senhora. E à medida que ele foi crescendo, ele entrou para a Ordem dos Carmelitas, para a Ordem do Carmo, que havia lá. E passado mais, né, todo o período de estudos, né, sendo monge carmelita, ele foi indicado como superior geral da ordem. Contudo, aconteceu que no período de 1250 em diante, a Ordem do Carmelo estava correndo um risco, estava em crise de forma interna que envolvia inclusive a extinção da ordem. Havia um risco muito grande da Ordem dos Carmelitas simplesmente se extinguir ali na região. E ele, muito preocupado e um homem muito cheio de devoção a Nossa Senhora, ele fervorosamente insistiu, né, com Nossa Senhora para que tal situação não acontecesse, que não acontecesse a extinção da sua ordem. E nisso, a Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, lhe aparece numa visão particular, com o menino Jesus num braço com a outra mão lhe entrega o que a gente chama de santo escapulário. E lhe diz: meu filho, recebe o santo escapulário de tua ordem, sinal de minha confraternidade, privilégio para ti e para todos os carmelitas. E ela ainda continuou: todos os que morrerem revestidos desse escapulário não padecerão no fogo do inferno. É um sinal de salvação, refúgio nos perigos, aliança de paz e pacto para sempre. Isso foi em 1251, considerado como uma visão particular de São Simão Stock, mas que houve a difusão do uso do santo escapulário, né? Então, o que se diz é que o escapulário mesmo, verdadeiro, é aquele imposto pelos freis carmelitas, né, que você pede que um frei carmelita ele faça a imposição, e feito de tecido marrom. Mas existem os escapulários de metal, né? E aí, no caso, eu me utilizo do escapulário de metal devido a duas situações. Primeiro que eu sou devota de Nossa Senhora do Carmo, mas eu fiz a consagração pelo método Montfort. Então, como sinal externo, né, que se recomenda o uso de cadeiazinhas, alguma coisa de metal para indicar a escravidão total e submissão a Nossa Senhora que me leva ao Senhor Jesus, eu uso o escapulário de metal, né? Mas eu não poderia deixar esse dia passar, né, se eu não falasse um pouquinho desse santo, porque no mês que vem, não, daqui a 2 meses, né, 16 de julho, vamos estar em festa, né? É a festa de Nossa Senhora do Carmo. Então, quem é carmelita, quem é devoto de Nossa Senhora do Carmo ou de algum santo carmelita, deve saber quem foi o santo que recebeu essa visão, né? E vou refrescar sua memória. Quem são os principais santos carmelitas? Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santa Benedita da Cruz ou Edith Stein, Santa Elizabeth da Trindade, muitos santos carmelitas, né? E que bom que São Simão Stock rezou fervorosamente para que a Ordem do Carmelo não se extinguisse, porque
a Ordem do Carmelo é a que mais teve, e eu espero que tenha, santos. Outra ordem que também tem uma profusão de santos e santos importantes são a dos franciscanos, né? Cujo fundador é São Francisco de Assis. Não desmerecendo as outras ordens religiosas, longe de mim, não. Mas é necessário observar o carisma carmelitano. No caso aqui, o carisma carmelitano. Como ele é profícuo em santidade, em promover a santidade nos seus membros, né? E fora que existem outras vertentes, porque a Ordem do Carmelo, ele se ramificou, né? Existem outras congregações religiosas que têm como base o carisma da Ordem do Carmelo tradicional, mas é que surgiram outras. Tem as Carmelitas do Espírito Santo, né? Tem outras, mas a base mesmo, a base que norteia todas essas ordens religiosas é o carisma do Carmelo. Então, se você conhece às vezes tem, né, um seminário, uma congregação religiosa feminina que tem o carisma do Carmelo, ore por eles, porque eles são os formadores de santidade, pelo menos é o que eu vejo nas obras desses santos que eu citei para vocês. Alguns santos eu estudo, eu não sou tão devoto, né? Sou mais devoto de Nossa Senhora e de um outro santo que depois vocês vão acabar descobrindo. Mas é importante descobrir como né, ter uma abertura de coração para entender como é uma ordem assim muito querida, tanto por Nossa Senhora como pela Santíssima Trindade. E outro detalhe também, caso haja interesse, né, da vossa parte, é que a Ordem do Carmelo, ela existe a possibilidade, caso você seja leigo, casado ou solteiro celibatário, entrar para ela sem ser efetivamente monge ou monja, né? Ou freira carmelita, por exemplo, né? Dependendo da ramificação da ordem que você tem aí na sua cidade ou bem próximo a você. Porque assim, eles têm a tal da terceira ordem, né, do Carmelo. Verifique, se não me engano é no Rio de Janeiro, não sei se é no Rio ou em São Paulo, mas existe a terceira ordem, que segue as regras da ordem carmelita, mas voltado para leigos consagrados a essa ordem. Então são pessoas que têm sua vida relativamente normal, mas que têm o seu apostolado, né, têm uma vivência cristã mais enraizada dentro das regras do Carmelo. Não precisa necessariamente ser monge, ser monja ou freira carmelita, por exemplo, certo? Mas são informações que depois eu posso estar passando para vocês, devido a uma pesquisa que eu fiz antes e eu acho útil ficar divulgando, né? Como você teve a paciência, então, de me ouvir falar de São Simão Stock até aqui, né? Já deu para perceber que eu sou uma apaixonada pelo carisma do Carmelo, né? Me aguarde em julho, né? Quando for a época de Nossa Senhora do Carmo. Agora vamos fazer a sequência, né, da liturgia da palavra na primeira leitura. A primeira leitura, então, está nos Atos dos Apóstolos 13, versículos 13 a 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Então Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-o de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente.
Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel, e em seguida eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. E em seguida Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. E conforme prometera da descendência de Davi, o Senhor fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João Batista pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. E estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas olhai, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 88, com o refrão: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi, para ser rei com meu óleo consagrado. E estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aclamação do Evangelho, Apocalipse 1, versículo 5a-b. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje está em João 13, versículos 16 a 20. E depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, então sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Lembrando que essa semana a leitura do Evangelho de domingo ainda permeia todas as leituras, dessa semana. O que nós lemos no domingo? Esse domingo, dia 12, foi o tema de Jesus, o bom pastor. Quem conhece, as ovelhas que conhecem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não vão ouvir a voz de um pastor estranho, ou não deveriam, Então fica a reflexão da semana para vocês. Muito obrigada e uma ótima quinta-feira.